em Deuteronômio capítulo 8 e nós leremos o versículo 6. E o versículo 7 até o versículo 10. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6 a 10. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temereis. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aleluia! Os irmãos podem se assentar. Ah, que palavra maravilhosa que o Senhor vai trazer aos nossos corações. Abra bem o seu coração, a sua mente, porque enquanto eu preparava essa mensagem, ouvindo a voz de Deus, eu me emocionava muito. E eu me emocionei em lembrar de quanto o Senhor tem feito a mim. E nada melhor do que pregar quando estamos vivendo o que pregamos. Nós temos que ter a responsabilidade, irmãos, de pregar o que vivemos. Aquilo que não vivemos, não temos habilidade, não temos autorização, não temos poder, autoridade espiritual para pregar. Mas essa noite nós estaremos compartilhando de uma mensagem que é profética. Diz para quem está do teu lado: é profético. Mais uma vez, uma noite profética na nossa vida. Essa mensagem virá como um bálsamo para a nossa alma. É água refrigerada para a nossa alma. Bênçãos preparadas. Diz aí ao teu irmão, ao teu esposo, à tua esposa: há bênçãos preparadas para mim e para você. Aleluia! Há bênçãos preparadas, meu irmão. Toma posse para onde chegar. Há bênçãos preparadas para mim e para você. É sobre isso que nós estaremos compartilhando. Quando Deus fez você e eu, Ele fez e traçou um plano extraordinário, e Ele preparou todas as coisas. Quando às vezes a gente fala assim: por que eu existo? Qual é a minha missão? Por que eu tenho ainda que estar nessa terra cheia de conflitos, cheia de lutas, cheia de decepções? Mas Deus te deu uma oportunidade maravilhosa. Desde o início desse ano, estamos pregando e estamos anunciando que esse ano de 2015 é um ano de oportunidades. Esse ano é um ano de multiplicação. Este ano é um ano de conquistas. Quem pode glorificar? Quem pode tomar posse disso? Essa palavra vem para complementar essa palavra profética que eu declaro no mundo espiritual, que esse ano é ano de oportunidade para mim e para você. Você pode dizer sim? Amém? Você recebe? Quando nós vimos em João 15, versículo 16, Jesus dizendo assim: não foste vós que escolhestes a mim, fui eu, Jesus, que escolhi a vós. Quantas vezes nós temos que olhar com um olhar diferente para a vida cristã? Eu tenho que escolher hoje ir na igreja. Hoje eu tenho que escolher falar com Deus. Queridos, antes de você pensar em nascer, Jesus já dizia: não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e o vosso fruto permaneça, para que vocês deem frutos. Só pode dar fruto aquele que está debaixo de bênção. Porque um dia Jesus passou por uma figueira e viu que lá ali não havia nada. Ele amaldiçoou e secou aquilo. Ele passou por ela três anos. E ele olhava aquela figueira, ela não tinha nada, faltava bênção. Faltava bênção naquela figueira, e Jesus secou. Mas ali em Efésios, capítulo 1, versículo 4, também nós encontramos algo tremendo da parte
de Deus, que o Senhor nos diz assim: Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você tem noção disso? Antes de criar os céus e a terra, os mares e tudo que na terra há, Deus escolheu eu e você. Aleluia! Aleluia! Quando nós às vezes pensamos assim: qual é o propósito da minha vida? O propósito da nossa vida está nas mãos dele, porque foi ele que desenhou. Quando agora tendo Daniel já com 1 ano e 9 meses, eu me lembro, eu me recordo como eu orei, e de que forma eu orava, e de que forma eu pedia um filho, e de que forma eu delineava aquele filho, e de que forma eu rabisquei os papéis em oração, pedindo esse filho. E eu vejo Daniel, eu vejo muitas coisas que eu pedi se cumprindo, na característica física, na maneira de ser, muitas coisas já como resposta. E aí quando a gente vê lá em Efésios 1, versículo 4, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O que é que Deus projetou no papel? De que forma Ele desenhou você? Quais são as tuas virtudes, os teus talentos que Ele colocou em você? Porque Jesus chega depois e diz assim: vocês estão achando que estão me escolhendo? Vocês já são escolhidos há muito tempo. Aleluia! Aleluia! Quando nós olhamos como é que Deus fez o mundo, Deus preparou todas as coisas. Ele preparou um jardim. Ele colocou naquele jardim, Ele nos 5 primeiros dias da fundação do mundo, Ele fez as grandes coisas. Ele firmou a terra, Ele colocou céu, terra, Ele fez separação entre o céu e a terra, Ele fez as grandes coisas, dividiu a água, Ele fez um trabalho extraordinário, um trabalho muito árduo, teve um grande trabalho. E isso eram as grandes coisas que Ele precisou de pôr na terra: o firmamento, as estrelas, o sol, a lua, as grandes coisas. Aí quando chegou o momento, Ele falou assim: agora vamos para os detalhes, para as menores coisas. Vamos agora colocar as flores, frutos maravilhosos, deliciosos ao paladar. Vamos colocar rios que percorrem todo esse jardim. E agora vamos acrescentar outros detalhes. Vamos colocar ouro debaixo da terra, pedras preciosas, vamos colocar prata. E aí chega um momento que Deus fala assim: agora está faltando apenas o último detalhe. Vou fazer um homem. E Ele agora cria Adão, e Ele faz Adão a imagem e semelhança dele, e Ele sopra o sopro de vida sobre a vida de Adão, e chega para Adão e fala assim: Adão, tem uma bênção preparada para você. Vou te colocar no jardim que eu preparei. Adão ali naquele momento, ele não teve que se preocupar: como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou ter sustento? Não, Deus preparou tudo antes. Presta bem atenção nessa mensagem. Essa mensagem vai mudar a sua filosofia de vida, a filosofia de fé. A sua vida cristã, ela estará fundamentada na palavra, assim como foi, assim tem sido e assim será. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Adão não teve que chegar lá e trabalhar duro. Ele não teve que trabalhar dia e noite, noite e dia, de madrugada, construindo aquele jardim. Aquele jardim foi entregue. Foi um jardim preparado. Estou entregando a você, Adão, uma bênção preparada. Ele não tinha que ficar pensando: e agora? Eu tenho que comer, mas como é que eu vou sustentar Eva e os filhos que eu vou ter? Ele não teve que preocupar com isso. Havia recursos à disposição dele, e tudo o que ele precisava para viver uma vida vitoriosa e abundante estava preparado. Quantas vezes nós vivemos num dilema, numa vida cristã cheia de conflitos, cheia de dificuldades, cheia de dúvidas e cheia de incredulidade, porque nós queremos fazer tudo com as nossas mãos.
Nós queremos fazer tudo. Adão não teve que fazer. Ele foi criado, ele foi preparado. Mas havia, antes de Adão vir, uma bênção preparada para ele. Nós temos que trabalhar? Sim. Deus, depois que Adão peca, Eva peca, Deus fala assim: pois comerás do suor do teu rosto. Eu não estou dizendo nesse âmbito. Eu estou dizendo que todos os recursos para o bem-estar de Adão estavam preparados. Todos os recursos. O que importa para mim e para você é permanecer obedecendo a Deus, honrando a Deus, servindo a Deus, fazendo o que Ele pede para mim e para você fazer. Servi-lo, tê-lo como Senhor, tê-lo como ajudador, tê-lo como Pai. Aleluia! Do mesmo jeito que Deus tem bênçãos preparadas, tinha bênçãos preparadas para Adão, Ele tem bênçãos preparadas para nós essa noite. Quem pode dar uma glória a Deus? Ele tem bênção, Ele está trabalhando atrás da cena. Ele está nos bastidores trabalhando. Ele está se movendo. Ele está colocando tudo nos perfeitos lugares. Todas as coisas no perfeito lugar. Deus está na hora certa, no momento certo. Ele vai te levar ao jardim que Ele está preparando para mim e para você. Eu não tenho dúvida do que eu posso dizer. Algo que Ele já terminou. Ah, mas por que então eu não recebo? Porque ainda tem etapas. Etapas a viver. Etapas para andar com Deus. Etapas para conhecer a Deus. Etapas para deixar Deus trabalhar. Etapas para Deus colocar todas as coisas na sua vida espiritual nos seus devidos lugares. Pois havia uma bênção preparada para Adão. Adão, quando veio a essa terra, você acha que ele preocupou? O que eu vou fazer aqui nesse mundo? Sol escaldante, o que eu hei de vestir? Quantas vezes agora essa semana eu estava ministrando a uma pessoa e Deus permitiu que eu mandasse para todo o grupo: não andeis ansiosos por coisa alguma nesse mundo. E depois eu disse: opa, não era para o grupo. Aí Deus falou assim: quem te disse que não era para o grupo? É verdade, eu voltei lá. Leiam todos. Leiam Lucas 12. A solicitude, a ansiedade dessa vida. Talvez está alguém aqui agora assistindo esse culto preocupado. Não fiz compra do mercado. O que eu hei de comer amanhã? O que eu hei de fazer amanhã? O que eu hei de pagar amanhã? Aí lá no texto fala assim: antes de tudo, buscai o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Quantas vezes a gente se preocupa: será que eu hei de ter comida? Será que eu hei de ter vestes? Será que eu hei de ser promovido? Será que meu dinheiro vai dar conta? Será que vai dar certo? Vou pagar todas as coisas no final do mês? Irmãos, eu posso dizer uma coisa: tem coisas que você está recebendo hoje no mundo espiritual que você não merecia. Talvez você está recebendo bênçãos que você não conquistou. Você está recebendo bênçãos que você não fez por onde, mas elas estavam preparadas para você. Quem pode dar uma glória a Deus? Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de amor e Ele nos escolhe. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E ontem eu estava almoçando com meu esposo, compartilhando algo da minha vida. Cada dia a gente conversa mais um pouco, cada dia a gente vai sabendo um pouco mais de detalhes. E eu estava falando com ele, e eu disse assim: isso que nós temos vivido, eu nunca pedi ao Senhor. E eu não contive as minhas lágrimas. Porque tem coisas que você recebe de Deus e que você não teve desejo de pedir aquilo. Mas Deus foi generoso. Deus sempre é generoso, Ele nunca faz por pouco, Ele nunca fica no minguado, Ele é extraordinário, Ele faz e faz bem feito, são bênçãos preparadas. Eu comecei a compartilhar com ele coisas que, quando Deus começou a falar comigo, na minha infância, aos meus 10, aos meus 13 anos, aos meus 14 anos, coisa que ele ainda não sabia. Deus falava isso, falava aquilo. E ele falou assim: é mesmo? E eu posso dizer uma coisa: eu merecia? Não. Eu fazia por onde? Eu fazia. Eu fui criada na casa do Senhor. E eu permanecia servindo a Deus na minha adolescência. Se fosse então isso como crédito, era esse o crédito tão pequenininho de ser obediente a uma visão dos meus pais. Vamos servir a Deus. Bênçãos preparadas. Deus
Deus de amor. Por que nós somos tão infiéis ao Senhor? Por que somos tão rebeldes? Sendo que Ele é tão bom, sendo que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós outros. Assim disse Jesus. E tem pessoas que falam assim: não estou apto ainda para escolher Jesus na minha vida, não estou apto ainda para servir a Deus. Oh, quanta ignorância! Se soubesse que João 15,16 diz que foi Ele que te escolheu, você rapidamente, você que está nos assistindo pelo YouTube, tomaria uma posição. Você tomaria uma posição para ontem. A Ele que me escolheu, então Ele tem bênçãos preparadas para mim, então vou entrar nesse caminho de obediência. Tudo vai dar certo, tudo será próspero, tudo será bem sucedido. Tem bênçãos que está com o seu nome. Diz para quem está ao seu lado: há bênçãos que tem seu nome. Há bênçãos, a promoção está com o seu nome. Tem contratos que tem o seu nome. Tem uma porta de emprego que tem o seu nome. Aleluia, tem uma cura designada que tem o seu nome. Não adianta, não é para o outro, é para você. E eu declaro isso no mundo espiritual. Há uma bênção com o seu nome. Há uma libertação que tem o seu nome. Há uma prosperidade que tem o seu nome. Aquelas que as irmãs, os irmãos que precisam de ter um lar, há um marido que tem o seu nome. Aleluia. Deus falava a respeito do Ricardo, mas eu jamais imaginava como Deus faria. E daqui a pouco eu vou contar algo que eu quero fundamentar essa palavra com testemunho. Bênçãos preparadas. Há um companheiro, há uma esposa que Deus colocou o seu nome. Deus destinou para você. Não adianta ficar perdido, desesperado, angustiado, batendo a cabeça: e agora? Quem vai ser de mim? Agora estou escolhida por Ele. Há um tempo dele me levar até o jardim. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Você pode apoiar isso? Trazer fé. Trazer fé. Aleluia. Se você permanecer em fé, meu irmão, minha irmã, continuar honrando a Deus, um dia você vai ser chamado por Deus. Estou gostando de você, você está passando de ano, te tem tirado nota boa, tem me alegrado. Vou te levar até o jardim que tenho preparado. Amém. Aleluia. Bênçãos preparadas, mananciais. Olha o que fala em Deuteronômio 8, no versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Você já está na boa terra? Ou você está aguardando entrar numa boa terra? Aqui Ele promete a mim e a você: o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, numa terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos. Não é manancial raso. Como é que seria esse manancial raso? Seria uma Serra da Cantareira. Está raso, está acabando. Está acabando as bênçãos estão ficando escassas, está faltando luz, água na casa do povo. Mas o manancial que Deus tem para mim e para você são fundos, águas profundas. Amém. Águas que não se acabam. Essa semana eu falando com uma irmã da igreja, e ela falou assim: eu sinto algo ruim esse ano. E eu disse a ela: nós estamos com o Senhor, com Ele há águas profundas, há mananciais profundos, águas que não se acabam, provisão. Nós não veremos a escassez. O povo que é fiel ao Senhor não terá escassez. Você pode dar glória a Deus? Vai ser difícil? Pode até ser, mas não vai te faltar nada. Você não terá que tomar emprestado de ninguém, porque está escrito: nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Quem pode dar glória a Deus? Há bênçãos que está com o seu nome. Há um companheiro, um esposo, uma esposa que o Senhor já destinou para ser seu. Essa precisa ser a tua certeza. Abre Deuteronômio no versículo aí, no versículo 8, diz assim: terra de trigo, terra de cevada, de vides. O que é uma terra de vides? Quem tem parreira de uva, de vides, vai produzir vinho, vai produzir alegria, bênção preparada de alegria. Aleluia. Aqui fala que vai ter uma terra de oliveiras. As oliveiras são
vê até hoje é para os países produtores de azeite. Por isso que quando você vai no mercado, azeites, tem variedade de preço, azeites caríssimos. Irmãos, Deus tem uma bênção preparada, é coisa muito grande, é coisa muito grande, é muita riqueza para nós. Aleluia, aleluia. Fontes, terra de romeiras, azeite e mel. A tua alegria, a tua bênção vai ser doce. Se você tem provado do amargo, esse tempo vai acabar, porque Deus por trás está preparando todo o arsenal para te levar até o teu jardim que está preparado. Quem pode dar glória a Deus? Eu declaro que esse ano será um ano de conquistas, um ano de multiplicação, um ano de oportunidades de Deus como nunca antes visto. Eu declaro assim para a minha vida, e eu declaro na sua vida também. Glória a Deus. Na minha vida, quando me formava, me preparava, antes de me formar, muitos aqui sabem. Então, como é que seria isso na prática, bênçãos preparadas? Eu projetei, desde a minha infância, ser médica. E por 2 pontos, houve uma frustração. Eu perdi aquela aprovação. E eram 2 pontos de corte. Então Deus me eliminou. E eu fiquei indignada. Porque se fosse apenas um vestibular normal, eu estaria na excedência. Porque o último de medicina fez 98, eu fiz 96. Então bem preparada eu estava. Mas 2 pontos de corte me tiraram. E aí teve um dia que eu estava em plena angústia e tristeza, questionando. E eu ouço um pastor do Rio de Janeiro. E eu fui ao Rio de Janeiro. Eu era uma adolescente, mas o meu coração era muito obediente, como sempre foi. Você só ganha se você for. Se o seu coração for muito para obediência a Deus, Senhor, o Senhor não tem isso para mim? Ok, vamos mudar. Muda o roteiro. E naquele dia ele iniciou a mensagem dizendo assim: os filhos dos servos de Deus se preparam para o vestibular. O ímpio entra e eles não entram. E você fica aí a perguntar, por quê? E ele diz, porque o vento de Deus toca para o lado que você ainda não conhece. Glória a Deus. A Bíblia diz que o vento de Deus sopra onde quer, para onde Ele quer, da forma que Ele quer. E eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que o Senhor está pedindo o sonho da minha vida. E Deus, naquele momento do apelo, eu fui chorando num auditório de 3.000 pessoas. Minha irmã estava do meu lado e eu ali entreguei medicina. Senhor, está aqui de volta, não quero mais. Se o Senhor não permitiu, o Senhor me respondeu hoje, o Senhor tem algo melhor para mim. E eu entrei por farmácia, porque o papai viu na televisão e falou assim, esse vestibular você vai fazer e você vai passar. E eu chorava copiosamente, eu falei assim, não tem negociação, você vai fazer. E eu fui, ele falou assim, não sou eu que vou pagar, fico no carro, e você vai lá na Caixa Econômica e paga a sua inscrição. E eu cheguei no caixa, chorava, como se tivesse alguém morrido. Ali morri, eu estava chorando, fazendo luto de um projeto que seria fracasso. E ali eu estava em luto de um sonho que era meu, e abraçando um sonho que era de Deus. E eu fiz, foi a pior prova que eu fiz, e foi nessa que eu passei, e foi nisso que eu me formei. E aí, quando terminando o curso, vou ser militar. Mas de onde é que vem isso? Não foi por influência familiar. Conheci pessoas amigas, participei de congresso, mas eu estava sendo guiada por Deus. A minha fidelidade do meu coração estava guiando para bênçãos preparadas. Deus estava me guiando. E eu chego para os meus pais e falo assim, eu vou servir, vou ser militar. Amém. Não teve ninguém resistindo àquilo. Mas eu não quero morar em Anápolis, quero morar em Brasília. Amém. Eu falei, ué, porque lá eu poderia ter servido em Anápolis. Eu teria economizado muito mais. Porque Brasília era altíssimo padrão de vida, alto custo de vida para morar. E eu moraria na casa dos meus pais, na vida tranquila. Trabalharia meio expediente. Mas eu estava sendo guiada para bênçãos preparadas. Se eu tivesse entrado em Anápolis, eu não teria vivido toda uma vitória que Deus me fez viver. Não teria sido igual, não tenho dúvida disso. O que aconteceu? Na hora que eu fui selecionada
selecionada pelo Exército e pelas Forças Armadas, pela Força Aérea Brasileira. E naquele momento eu queria o Exército Brasileiro por influência de amigas, de colegas que já estavam no Exército. E aí naquele momento um major do Exército e um coronel da Aeronáutica falou assim: você foi selecionado para as duas forças, você pode escolher. Aí antes que eu escolhesse, eu ia para dizer, o major do Exército falou assim: aqui você não vai ficar. Eu falei: como assim? Não, você deu o nome para a Aeronáutica. Eu falei assim: não, mas eu quero entrar na sua força, quero vestir igual você veste, eu quero vestir a sua farda. Ele falou assim: não, no Exército não. E eu ofereci: poxa, e aquilo doeu, eu vou ficar só na Aeronáutica. Ele falou assim: olha, ganham todos iguais, mas garanta logo o teu lugar, porque aqui são 40 selecionados e vai ter uma outra peneira, e nós vamos selecionar só 20. E eu fico com o coração pesado se você decidir ficar conosco e eles fazerem uma outra rebuscagem e você ficar de fora. Garanta logo o seu. Bênçãos preparadas. E eu entrei na Aeronáutica me sentindo sozinha, mas com Deus. Mas irmãos, o caminho era excelente, o caminho era dado por Deus. Foi ali que Deus me levava a conhecer o meu esposo. Se eu tivesse entrado no Exército, ou se eu tivesse ficado em Anápolis, nós não estaríamos juntos. Não estaria hoje ministrando e declarando que a igreja da aviação existe. Não estaríamos nós nessa dimensão, porque eu não sei com quem eu iria me relacionar, não sei com quem eu iria conviver, não sei qual seria, mas Deus sabia as nossas escolhas. Quinta-feira passada nós estudamos aqui sobre escolhas que traz alegria e escolhas que traz sofrimento. Os estudos de quinta-feira têm sido uma bênção. Nós temos participado e tem sido maravilhoso. Eu convido toda a igreja a participar. E ali eu estava sendo conduzida para bênçãos preparadas. Quando sair diferente daquilo que você projetou, declare isso para você: tem uma bênção que tem o meu nome e eu estou sendo guiado por Deus para uma bênção preparada. Quem pode dar glória a Deus? Não está saindo errado, está saindo do jeitinho que Deus quer, porque é assim que tem bênção. E ali eu pude desfrutar de grandes vitórias, muitas vitórias, de posições que talvez na outra força eu não teria. Que é uma bênção preparada que Deus me guardou. Todos os meus amigos que entraram no Exército, depois de um ano, diminuiu as vagas, todos foram encerrados, perderam. Eu era temporária, então eu pude ficar 9 anos e 25 dias. E os meus amigos que entraram no Exército no primeiro ano, não puderam renovar, não puderam permanecer no segundo, nem o que dirá de fazer uma carreira de 9. Quase estava já completando 10 anos, adquirindo estabilidade. Irmãos, quando você ora e Deus muda a rota, você não está sem resposta. Deus está preparando bênçãos preparadas. Há bênçãos preparadas para nós. Às vezes a gente projeta uma coisa e Deus faz outra. Há bênçãos que têm o nosso nome. Deus tem algo especial para nós. Você ainda vai dizer assim: Deus, valeu a pena. Valeu a pena esperar. Valeu a pena te conhecer. Valeu a pena permanecer na tua presença, porque o Senhor fez surpreender a mim. Amém. O Senhor me fez surpreender. Adão foi colocado no jardim. Ele não teve que buscar o seu jardim. Ele não teve que procurar o seu jardim. O Senhor o colocou no jardim, porque era uma bênção que o Senhor preparou. Quem pode dar glória a Deus? Eu falo sobre esse prédio. Quando Deus já começa agora projetando a vida espiritual de tantos irmãos, uma igreja, e nós não tínhamos menor possibilidade de descobrir que aqui haveria um lugar preparado. Esse lugar era uma casa, e há muitos anos atrás, sei lá quanto tempo, foi remodelado para ser um prédio comercial. Eu posso dizer o seguinte: quando um dia eu falei: Senhor, eu decido te obedecer, eu decido fazer a tua vontade, eis-me aqui, pode contar comigo. Quando chegamos em São Paulo, eu falei assim para o Ricardo: quem dera se aqui em São Paulo houvesse uma igreja para aviação frequentar. Aleluia! Glória a Deus!
que Deus começou a preparar, porque eu cheguei em 2008 aqui. E eu lembro que compartilhei com um casal de amigos, que ele é também. Ele falou assim, é verdade, seria uma boa, né? Eu falei assim, pois é, mas isso é muito complicado. Eu falei, eu quase completei a frase, eu estou fora, né? Eu desejo, mas eu estou fora. Mas irmãos, isso aqui era uma casa. E aí começa a se demolir as paredes. Aqui há uma escada, essa escadaria tem uma planta, tem um projeto, tem algumas coisas aqui que a fase elétrica liga para lá, a fase elétrica liga para cá. E aí a gente conversando, eu e a Sônia, isso aqui foi um jeitinho que Deus vem preparando uma bênção preparada para que esse prédio estivesse disponível para o ano de 2014 ser disponível para a igreja. O que aconteceu? O proprietário preparou e a prefeitura alugou. E para a prefeitura alugar, eles viabilizou todas as exigências. 2 portas para frente, 2 portas para trás. Todo um preparativo correto de saída de emergência, de todas as coisas para que o alvará fosse liberado um dia. Eles tiveram deles. Mas nós orávamos, Senhor, o Senhor tem algo preparado, Pai? O Senhor tem algo preparado, um lugar de adoração, um lugar para esse povo te adorar. E o Senhor falou assim, eu tenho, vou tirar a prefeitura daquele lugar. E eles colocaram todas as coisas já na cor que nós estávamos escolhendo, não. O Senhor estava escolhendo como logo da igreja. E quando eu passo na porta, não passo atrasado. Eu passo disponível para alugar. Parecia ser impossível aos nossos olhos a negociação pelos valores. Mas eu vou dizer uma coisa, quando a bênção preparada na sua vida, não olhe para as circunstâncias. Ele é fiel para poder cumprir. E todos os detalhes já estão preparados para ser completo. E a negociação foi fechada com a igreja. No dia seguinte que nós fechamos, assinamos os papéis. Agora eu soube, há pouco tempo eu soube, que um filho de uma vizinha chegou para negociar. Poxa, fechamos hoje. Dá um aplauso ao Senhor. Bênção preparada para a tua vida, para ouvir essa palavra e declarar: a minha bênção, o desejo do meu coração está sendo preparado por Deus. Amém. Aleluia! E você pode escrever aí, vai ser muito mais do que você planejou. Verdade. A expectativa nossa é muito pequena. Senhor, eu quero apenas um aumento. Ah, é? Deus tem um lugar de espaço. Amém. Um lugar espaçoso, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de restauração. Você pode ter certeza, o aumento vem, mas vem com dupla honra. Amém. Talvez até numa outra empresa, muito melhor do que a que você está. Quem pode dar glória a Deus? O que Deus tem preparado para nós vai confundir a sua mente. Como assim? Mas eu, Senhor, não tenho habilitação, não tenho ainda preparo para assumir certas funções. Conta-se a história de um moço, e esse moço, ele foi selecionado para trabalhar nas madrugadas num hospital, e a função dele era limpar equipamentos. E lá naquele hospital, ele observava os técnicos trabalhando, quando às vezes aquele equipamento era utilizado na madrugada com alguns pacientes. Ele observava como aqueles técnicos trabalhavam com aquele equipamento. E aí, um belo dia, os técnicos mudaram para outra empresa e deixaram aquele hospital sem assistência. Mas o chefe daquele moço, viu que aquele moço era muito dedicado e que aquele moço já estava um pouco à frente no conhecimento daquela máquina. Então fez uma proposta para ele que ele assumisse aquele serviço da madrugada. E ele começou então agora a assumir os serviços que os técnicos faziam. Agora ele apenas não só limpava a máquina, mas enquanto ele começou a trabalhar agora nessa nova função, assumindo mesmo sem a capacitação, mesmo sem a formação, mas ele sabia, porque ele prestou muita atenção como se fazia. Agora ele começou a planejar na sua mente: sabe de uma coisa? Eu podia ter esse equipamento e eu trabalhar com esse equipamento, e eu poderia viajar de um hospital para outro, indo a vários hospitais e ganhando o meu dinheiro. E ele tinha uma vida muito escassa, uma família muito pobre, muito humilde, vivendo à margem da sociedade. Mas o sonho dele era genuíno, era viver no melhor. E ali o momento que ele pensou naquilo ali, ele
internalizou aquele sonho. E aí no dia seguinte, no final de semana, ele estava jogando basquete com os amigos e encontrou um senhor e conversou com aquele homem, contou o que ele fazia. Aquele homem queria saber: o que você faz? Gostou dele. E ele começou a contar: eu trabalho num hospital de madrugada para limpar equipamento, só que eu agora estou fazendo a função de um técnico, porque os técnicos não estão lá mais. Mas eu tinha um desejo de ter esse equipamento, adquirir esse equipamento, mas eu não posso. E o homem disse assim: eu sou um banqueiro, gostei de você, vai no meu banco, vou te emprestar o dinheiro e você vai adquirir. Você vai adquirir o seu equipamento. E assim ele foi. E ele assim fez a parceria com aquele banco, financiou aquele trabalho. E ele saiu dali, agora não mais limpando aquele equipamento, mas sendo dono do equipamento. Hoje é uma grande empresa nos Estados Unidos que faz o trabalho de equipamentos médicos hospitalar, e que ele agora anda de um lado para o outro, e a empresa cheia de sucesso, porque um dia Deus trouxe pessoas certas, canalizou pessoas certas, conversa no momento certo, bênçãos preparadas. A bênção preparada não vem pronta, talvez, ela vem através de uma pessoa, através de relacionamentos, através de amizades, através da igreja. Esse lugar aqui é uma bênção preparada de milagre para a tua vida. Há um mistério de Deus neste lugar para você. Você pode dar glória a Deus? Porque foi assim na vida desse moço, e ele se tornou um grande empresário. Mas o Senhor, Ele é fiel. Aquele moço servia a Deus, a família era serva do Senhor, firmes, honrando a Deus em tudo que podia. E chega um dia de Deus falar assim: me agradei de você, tem uma bênção que eu já preparei, vou colocar as pessoas certas para te ouvir, no dia certo, no momento certo. Deus muda a nossa história. Amém. Uma salva de palmas. No de repente de Deus você vai ser promovido. No de repente você consegue portas abertas. No de repente de Deus a cura se estabelece. No de repente você entra em um lugar de maior honra. No de repente sua saúde melhora. No de repente chega a tua vitória, a tua libertação. Há libertações espirituais. Permaneça firme, liberto. Todo dia você: hoje tem bênçãos preparadas para mim. Eu não posso me ausentar da presença do Senhor. Quantas vezes as pessoas deixam de estar na casa do Senhor por qualquer outro plano, por qualquer outro projeto, por qualquer outro convite? Não faça isso, porque Deus vendo você na sua honra, honrando a Deus, sendo fiel a Deus, Ele vai te honrar. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 2. Deus vai te colocar em um lugar onde não existe carência, onde não há falta de recursos, não há carência de amizades, não há falta de criatividade, não há carência de alegria, não há carência de paz. Esse jardim, nesse jardim que Deus está preparando, você não sentirá falta de nada. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Há consolo, há alegria, há plenitude. Quando eu estava já pregando a palavra de Deus, vivendo esse projeto que sempre foi do Senhor, um belo dia meu pai sempre me ouvia falando assim: estou planejando voltar. E um belo dia, quando começamos todo o trabalho que a igreja assim começou na minha casa, um belo dia meu pai chega para mim e pergunta: e agora, quais são os seus planos? Você pensa voltar para Brasília? Eu falo assim: nunca mais. Glória a Deus. Há bênçãos preparadas nesse lugar. É verdade. Sabe por quê? Porque maior é abençoado é aquele que prega. Porque quando eu prego a você, eu fico numa plenitude de alegria, porque eu estou cumprindo um chamado. A alegria é contagiante. Tem dias que eu não consigo dormir após o culto, e Ele sabe disso. Nós dois ficamos como quem sonha, porque a palavra profética foi anunciada, e o Senhor nos recompensa com plenitude de alegria. Amém. Sabe o que é isso? Que o remédio não te dá, mas o Senhor dá. Quando você faz aquilo que o Senhor preparou para você fazer, pode ter certeza, a plenitude de muita alegria. Amém. Quando o Senhor te coloca em posições que você nunca desejei fazer isso, nunca desejei ser chefe, mas é assim que Deus quer, então você é um chefe diferente, você é um chefe segundo a ordenança de Deus, sendo justo, fazendo juízo e justiça. A Bíblia diz que juízo e justiça é o que o Senhor pede para que nós executamos. Ao invés de sacrifício de tolos, Ele quer ver você executando justiça
e juízo. Imagina se você se aplica a aprender isso e vai ser colocado em posições de destaque. Vai ser uma grande bênção na vida de muita gente. Quantos são massacrados pela soberba, pela arrogância? É verdade ou não é? É verdade, mas quando é um homem de Deus que prospera, as pessoas se sentem humanas, um ambiente mais humano, mais acolhedor. Você é bênção. Você pode ser bênção. Então Deus tem bênçãos preparadas para o povo dele, para dominar, para honrar, para ser cabeça e não cauda. Assim está escrito. Aqui em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aleluia. O capítulo 28 tem uma parte que fala as bênçãos da obediência. E aí tem o castigo da desobediência. Mas a Bíblia diz que se eu ouvir, se eu aplicar os meus ouvidos para ouvir, amém, essas bênçãos te seguirão, te alcançarão todas estas bênçãos. Então significa que eu não preciso correr atrás de bênção? É isso mesmo. Vira para quem está do seu lado. Não precisa correr atrás de ninguém. A bênção te seguirá, ela te alcançará. Você não tem que ficar desesperado, porque a cura vem, as portas abertas vêm, o convite vem e Deus é glorificado. Quem pode glorificar? Aleluia! Aonde eu estiver, tem uma bênção que tem meu nome. Você pode dar glória a Deus? Aonde você estiver, tem uma bênção que tem o meu nome. Se você entrar numa repartição, eu preciso que tudo se resolva aqui. A bênção está lá com o teu nome. Os papéis desse aqui, libere tudo. É profético. Tem alguém aqui que precisa disso. Alguém aqui precisa desembaraçar papéis. Tem uma bênção com o teu nome. Tem uma causa na justiça? Tem uma bênção com o teu nome. Aleluia. Tem uma promoção à espera? Tem uma bênção com o teu nome que pode glorificar. Aleluia. Eu creio. Manda chamar. Assim foi com José. José estava na prisão, mas havia uma bênção preparada. Quando o faraó sonha, quem é que há de interpretar o sonho? Tem uma bênção preparada para um servo que é honrado, é fiel, mesmo em cadeias, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo esquecido, como foi esquecido pelo copeiro, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo caluniado por algo que não fez, manda chamar. Tem uma bênção com o teu nome. Bênçãos preparadas. Aleluia. Davi no capítulo 31 de Salmos diz assim: Deus tem bênçãos reservadas para aqueles que amam ao Senhor. Você ama ao Senhor? Sabe isso que você tem projetado? Deus vai fazer melhor. Há negócios reservados para você. Deus está prestes a liberar. Sabe quando Deus chega para Samuel, o profeta Samuel, diz assim: Samuel, vai na casa de Jessé e unge um rei para mim. Unge um rei, porque eu rejeitei Saul. Saul caiu em pecado e eu o rejeitei. Vai lá e honra, vai lá e agora unge um rei para mim. Amém. E agora Samuel, profeta Samuel, o grande profeta de Deus, vai até a casa de Jessé. Jessé, reúne os teus filhos. E eu vim aqui para ungir um rei. Um rei? Mas não temos um rei, Saul? Sim, mas Deus o rejeitou. E Deus me mandou aqui para ungir um dos teus filhos. Então ele agora chama os filhos, treinados no exército, bonitos à vista, preparados, habilitados para ser guerreiro, para ser um grande líder. E quando chega ali, Davi, com a sua botija de azeite, e tenta derramar o azeite em Davi, ali nos seus irmãos, nos filhos de Jessé, o azeite não fluía. O azeite não fluía. Você já imaginou a cena? Samuel pegar aquela botija, virar para baixo e dar uns tapinhas nela. Ué, será que eu me confundi? Será que eu ouvi direito a voz de Deus falando que ia ungir um rei? Manda outro. Chega outro. O azeite não fluía. Chegou outro.
O azeite não fluiu. Davi era o 8º filho de Jessé. E agora, Jessé, seus filhos acabaram, já passaram-se 7. Ah, tem um mais novo, mais jovem, está lá no pasto, está lá cuidando das ovelhas. Ele é bem novinho, não foi para o exército, não tem muitas habilidades. Mas você quer que chame Davi? Tem certeza? Tá bom, vou chamar Davi, manda chamar Davi. E chega o filho que nem o seu próprio pai acreditava. Já pensou nisso? O filho que o pai não acreditava. Esse era Davi. Só que quando Davi chegou na presença do profeta, o profeta Samuel começa a virar a sua botija de azeite. E agora começa a fluir azeite. E começou a fluir azeite, bênção preparada. Não importa o que o teu pai um dia falou, se você não daria para nada. Não importa se algum dia você fez uma escolha e não teve aplauso de ninguém. Não importa, porque há bênçãos preparadas de unção, há bênçãos preparadas de conquista, há bênçãos preparadas que não importa se tem aplauso dos outros, se tem aprovação do mundo, se tem aprovação da família. O azeite fluiu. O rei está escolhido, e já existe um rei escolhido para assumir o trono. Unção colocada. Você pode dar glória a Deus? Olha para as suas mãos. Nessa noite Deus está colocando unção, bênçãos preparadas para a tua mão. Aleluia. Levante a sua mão se você crê. Se você não crê, eu vou tomar posse por você e vou tomar para mim. Olha para a tua mão. Nessa mão há de realizar coisas que você nunca pensou, organizar papéis que você nunca organizou, administrar dinheiro que você nunca administrou, declarar no mundo espiritual que a tua mão está próspera, de cura, de libertação, de poder de Deus. Bênçãos preparadas está nas tuas mãos essa noite. Aleluia. Deus não é limitado por suas circunstâncias, nem pela sua família, nem por quem é contra você. Talvez alguém foi contra você e lançou palavras de maldição, mas as bênçãos preparadas vão fluir. Não importa se o médico diz que não tem jeito, não importa se a família diz que não tem jeito, vai fluir bênção preparada para nós. Você pode dar glória a Deus? Tem gente que já riu da sua cara e disse assim: quero só ver até onde é que vai. Talvez alguém que desafiou o teu casamento, quero só ver até onde é que vai. A bênção preparada, restituição de alegria. Quem pode dar glória a Deus? Não parecia que Davi teria futuro, mas seu próprio pai teve que dar o braço a torcer. O meu filho, que era para ser só pastorzinho de ovelha, foi escolhido para ser rei. E Davi foi um grande rei, um grande líder, homem habilitado para a guerra. Se Saul derrotou 1000, Davi derrotou 10.000. Era assim, a proporção era desproporcional. Bênção demais. Eu declaro que sobre a tua vida não vale encantamento. Caia ao teu lado, 10 mil ao teu direito, e tu não serás atingido. Terás bênção para compartilhar. Todos vamos ficando de pé. É o momento de você orar, pedindo ao Senhor: Senhor, me dirige às bênçãos preparadas. Todos de olhos fechados. Talvez essa noite você precisa de aceitar Jesus para ter certeza de ter bênçãos preparadas amanhã. Jesus diz: eu vos escolhi, não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Antes da fundação do mundo, diz nosso Deus, eu vos escolhi para a salvação, escolhi para ser adotados por filhos através de Jesus Cristo. Aleluia. Enquanto a igreja ora, o convite, a porta está aberta. Há uma bênção preparada de salvação. Há uma bênção preparada de perdão dos pecados. Por que você duvida? Por que você anda cabisbaixo, olhando para baixo, dizendo assim: nada tem acontecido? Mas será que você hoje poderia levantar os seus olhos e dizer:
está sendo preparado de trás dos bastidores. Todas as coisas estão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Eu ainda serei guiado por Deus para o meu jardim. Eu ainda terei um lar, terei um esposo, terei filhos, terei um lar próspero, uma vida próspera, terei cura na alma, serei liberto dos pecados, serei liberto dos vícios. Há uma bênção preparada, bênção de salvação. A maior bênção que um homem e uma mulher pode receber é o perdão dos pecados. Ter certeza de um dia ser recebido ao céu, com o coração puro, perdoado por Deus. Nessa noite, quem gostaria de receber Jesus como seu Senhor? Levante a sua mão, receba Cristo. Aleluia, Deus te abençoe. Tem alguém que gostaria de receber? Em nome de Jesus eu te abençoo. Tem alguém que gostaria de receber Jesus como seu Senhor? Levante a sua mão, ter o perdão dos seus pecados, ser liberto da escravatura do pecado. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém que gostaria de receber Jesus? Perdão dos pecados, ser liberto do vício, ser liberto da miséria espiritual, toda escravatura da depressão, da falta de valor. Jesus te ama do jeitinho que você é, do jeitinho que você está aqui nessa noite. Ele não te pede nada, Ele só te pede assim: filho meu, dá-me o teu coração. Tem mais alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor? Levante a sua mão. Deus pode mudar a tua história, Deus pode trazer alegria, alegria de verdade. Ele vem para te salvar. Nós vamos cantar. Você que levantou a mão, vem aqui à frente, vem aqui à frente para receber oração, receber o maior dom de uma bênção preparada. Quando o homem pecou, ficou destituído da glória de Deus. O pecado separa o homem da glória de Deus. Mas Jesus veio e falou assim: em mim tereis vida, e tereis vida eterna. A água que eu te der nunca mais terá sede, nunca mais terá sede. Eu sou Deus que cura, assim diz o Senhor Jesus. Eu sou um Deus que te sara, eu sou um Deus que te perdoa, eu sou um Deus que te liberta. Aquela cruz, o meu sacrifício naquela cruz de Jesus não foi em vão. Ele vem para te salvar. Nós vamos cantar, e você corajosamente vem à frente receber uma oração.